Dólar cai 12 vezes seguida após posse de Donald Trump. E você vai ver também. Presidente Lula afirma que o mundo não precisa dos Estados Unidos e pode taxar os produtos americanos. E ainda, o Ministério Público de São Paulo autoriza o pagamento de novo penduricalho. Valor pode chegar até R$1 milhão. A partir de agora, no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025 e chegamos agora ao vivo com as principais notícias dessa quinta-feira. E olha só, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na terça-feira que retirou os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho é um órgão criado pela entidade em 2006 para promover tópicos como a liberdade de associação e movimento, liberdade de expressão, de crença e também direitos. Israel informou há pouco que o país também irá se retirar do órgão e o presidente argentino Javier Milei já anunciou que vai oficializar um decreto sobre a saída do país do Conselho. E o dólar caiu 12 vezes seguidas e atingiu a maior sequência de quedas em 20 anos. Somente na quarta-feira, a moeda norte-americana subiu 2 centavos e fechou o dia cotada a R$ 5,79. A disparada do dólar no fim de 2024 deu lugar a uma série de quedas nesse início de ano. A moeda norte-americana encerrou o primeiro dia útil de 2025 a R$ 6,16, mas chegou a cair 6,76% com os últimos 12 dias seguidos de baixa. A moeda americana está na menor cotação desde o dia 26 de novembro. A sequência de quedas diárias é a maior desde o fim de março e a metade de abril de 2005. Especialistas explicam que o atual centro de atenção está nos Estados Unidos, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Trump foi eleito com a promessa de impor tarifas de até 60% sobre produtos importados da China, além de taxas de 25% sobre México e Canadá. Todos esses países são importantes parceiros comerciais norte-americanos, mas até o momento o tom do republicano tem sido menos agressivo e as medidas não têm se concretizado nas proporções esperadas. Isso fortalece moedas de países emergentes como o real brasileiro. Um levantamento da Elozayata Consultoria mostra que a moeda brasileira foi a segunda que mais se valorizou em relação ao dólar entre 27 países em janeiro. O real só perdeu para o rublo russo, que disparou com 12,9% no mês. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai taxar os produtos dos Estados Unidos. De acordo com Lula, a medida segue o princípio da reciprocidade. Isso porque o presidente Donald Trump vem exigindo um compromisso dos países do BRICS, entre eles o Brasil, para não substituir o dólar. O presidente americano Donald Trump cumpriu sua promessa de aplicar tarifas elevadas aos 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Entre eles estão Canadá, China e México. Donald Trump justificou a medida como uma resposta à emergência nacional causada pelo fluxo de fentanil e imigrantes ilegais para o país. 2 dias depois, o presidente americano recuou após os líderes do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciarem um reforço das fronteiras americanas. Nos últimos dias, o presidente norte-americano vem exigindo um compromisso dos 5 países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de que não substituirão o dólar nem apoiarão qualquer moeda para substituí-lo ou enfrentarão tarifas de 10% em seus produtos. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Eu estou vendo o comportamento dos Estados Unidos, já rompeu com a MF, agora deixou de pagar não sei o quê. Ou seja, os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles e nem para o mundo. É importante que a diplomacia volte a funcionar e que a gente restabeleça a harmonia. Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China? Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da Índia? Como é que a gente vai prescindir de uma força como a Rússia? Como é que a gente vai prescindir do México? Como é que a gente vai prescindir dos países africanos? Então é o seguinte, é preciso bom senso.
para que o mundo dê certo. O presidente Lula ainda comentou a postura de Trump como um todo nesse início de governo. Para o brasileiro, o republicano está se utilizando de ameaça feita de um modo arrogante. Lula ainda acrescentou que não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Apesar das ameaças, até o momento o Brasil não está no centro do tarifaço de Donald Trump. E o Ministério Público de São Paulo autorizou um pagamento de um novo penduricalho aos promotores de justiça paulistas, que podem chegar até R$1 milhão. Os profissionais vão receber retroativos por carga extra de trabalho sem compensação. O Ministério Público de São Paulo determinou que cerca de 1.900 promotores e procuradores tenham direito a receber o equivalente a 10 dias de salário para cada mês trabalhado, nos 103 meses contados no período de janeiro de 2015 a agosto de 2023. O direito seria decorrente do não pagamento de compensação por assunção de acervo, benefício pago a membros da instituição que trabalharam com uma carga extra de processos além da cota regular. A ideia é que promotores e procuradores que tiveram de cuidar de mais processos do que deveriam, fazendo um trabalho extra, sejam recompensados pela carga maior. Os requisitos que estabelecem o que é carga regular e o que é carga extra não são claros. A resolução que faz essa distinção, de maio passado, diz que a classificação obedece a critérios qualitativos e quantitativos, considerando sempre que possível os relatórios oficiais da instituição. Na prática, os critérios adotados permitiram que 2 em cada 3 membros da instituição pudessem receber o pagamento extra. Segundo o portal de transparência, o Ministério Público tem cerca de 2.900 membros, entre ativos e inativos. A média de rendimento líquido dos promotores e procuradores de São Paulo foi, no ano passado, de R$ 58.500 mensais. O teto salarial dos promotores de carreira é de R$ 37.700 e o dos procuradores, R$ 39.700 por mês. E o prazo para o pagamento do consignado do INSS aumentou em 12 meses. Com isso, o período vai passar de 7 para 8 anos. Vamos ver. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou a ampliação do prazo de pagamento do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Com isso, o período passa de 84 para 96 meses, ou seja, mais 12 meses de prazo. Com a mudança, o período será igualado ao limite já praticado no consignado para servidores públicos federais. Lupe informou que a medida já vinha sendo estudada há algum tempo e que fizeram testes virtuais para saber a repercussão. Segundo o ministro, já tinham vários pedidos de sindicatos, associações e estavam esperando o momento certo para a mudança. Carlos Lupe esclareceu que o consignado para aposentados e pensionistas do INSS tem as mesmas taxas que a modalidade para os servidores federais. A mudança busca igualar o restante das condições. Agora, o valor do empréstimo consignado pode ser diluído em mais prestações e, com isso, o valor fica menor e mais suave. A medida pode beneficiar 42 milhões de trabalhadores contratados pelo regime da CLT. O governo trabalha para que a iniciativa esteja disponível até o fim do ano. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo com desconto direto na folha de pagamento e juros menores do que os demais tipos. Atualmente está disponível para os servidores públicos federais e aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. E você vai ver a seguir. Janeiro é o mês mais quente da história mundial. E agora na sua tela, a vista da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. 27 graus por lá com muitas nuvens. Redação Hit volta já já.
Agora são 11 horas e 46 minutos, nós estamos de volta com mais notícias para você. E o primeiro mês de 2025 contrariou as previsões e foi o janeiro mais quente da história mundial. A crescente alta das temperaturas é um alerta para as mudanças climáticas. Segundo o Observatório Europeu, esse foi o janeiro mais quente já registrado no mundo. O índice é um alerta para as mudanças climáticas que mantêm o planeta há mais de 18 meses sob recordes de calor. Segundo especialistas, isso é um alerta e significa que estamos caminhando para um planeta cada vez mais quente, sem trégua. Para janeiro deste ano, não era bem essa notícia que os especialistas esperavam. Com a Laninha, que é um fenômeno que resfria a água dos oceanos, a expectativa era que tende a reduzir as temperaturas no planeta. Em janeiro de 2024, por exemplo, ainda havia El Niño, que tem o efeito contrário. Aquece os oceanos e, consequentemente, a temperatura sobe. Mas o fenômeno não foi suficiente para frear o calor. A Laninha era uma esperança de trégua. Mas desde o ano passado vem perdendo força e com o índice anunciado pelo Copérnicos, os pesquisadores estão preocupados de que este ano o mundo atinja um novo recorde. O ano passado foi o mais quente já vivido pela humanidade e, para além disso, superou pela primeira vez o 1,6 graus. Agora, o mês de janeiro de 2025 terminou 1,75 graus mais quente do que as temperaturas de janeiro do final do século XIX. A forte chuva que atinge a Grande Recife há 2 dias já causou a morte de 6 pessoas. Um deslizamento de barreira matou 2 da mesma família. Mãe e filha morreram após deslizamento de barreira na zona norte do Recife, em Pernambuco. E em Paulista, uma mulher morreu após sofrer choque elétrico nesta quarta-feira. O acidente aconteceu num imóvel no bairro do loteamento Nossa Senhora da Conceição. O SAMU foi chamado, mas a mulher não resistiu. Já o deslizamento aconteceu em uma casa que, segundo a prefeitura, fica próximo à área da encosta no córrego da Bica. A mãe e a filha, de 23 anos, estavam dentro do imóvel e foram atingidas. Os vizinhos informaram que ouviram um estrondo durante a madrugada e, ao verem os destroços da casa, já acionaram o corpo de bombeiros. 5 viaturas dos bombeiros foram ao local para fazer o resgate. Os corpos das 2 mulheres foram encontrados por volta das 6h30 da manhã. Elas foram identificadas apenas como Conceição e Nicole. Esta não é a primeira vez que há mortes provocadas por deslizamentos de terra no córrego da Bica. Em julho de 2019, o casal de idosos morreu depois que a casa onde eles moravam foi atingida por barreira que desmoronou. De acordo com a Defesa Civil do Recife, há mais de 400 imóveis que passam por análise de risco na localidade onde fica a barreira que desabou. Este foi o segundo dia de fortes chuvas no Grande Recife. No início da manhã desta quinta, a Prefeitura da capital renovou o estágio de alerta máximo para ocorrências relacionadas ao acúmulo de água. A orientação é que as pessoas só saiam de casa se houver risco de deslizamentos de terra, inundações ou desabamentos. Ao menos 30 deslizamentos de terra foram registrados nos municípios próximos à capital, deixando famílias desalojadas. Mais de 100 pessoas tiveram que sair de suas casas por causa dos alagamentos. E ainda falando sobre o clima, moradores do Jardim Pantanal, em São Paulo, sofrem com os alagamentos. As fortes chuvas agravaram ainda mais a situação e muitos perderam o pouco que tinham. Vamos ver. O Jardim Pantanal, distrito que fica na zona leste de São Paulo, está há vários dias embaixo d'água devido às chuvas que atingiram a capital paulista. Perdemos tudo, perdi tudo, não só eu, mas tem bastante gente que perdeu, né? Móveis, roupa de neném, roupa de casa, comida, mantimento, tudo. E a prefeitura só está mandando só insumos. Aonde que nós vamos cozinhar se nós não temos móveis? Água na casa inteira, quarto, cozinha. Graças a Deus, Deus foi bom comigo, que eu ainda consegui levantar as coisas, porque a água primeiro chegou na casa da minha mãe, mas a minha mãe já molhou cama, molhou tudo. Os moradores dizem que enfrentam enchentes há décadas. Localizado na beira do rio Tietê, o Jardim Pantanal é uma área de várzea. A ocupação irregular e desordenada transformou a área em um bairro de famílias pobres.
Não, ninguém vai aceitar a remoção, nem esse valor e nada, não vamos aceitar nada. Nós queremos ficar na comunidade, queremos morar na comunidade. A Prefeitura de São Paulo estuda alternativas para solucionar os alagamentos. As 3 possibilidades contemplam a recuperação da região, devolvendo a área de várzea do rio e a recuperação ambiental. O valor das intervenções vai de cerca de R$1 bilhão a aproximadamente 2 bilhões. E agora, mudando de assunto para falar de esportes, o ídolo brasileiro Marcelo, lateral esquerdo que jogou por muitos anos na seleção, acaba de anunciar a sua aposentadoria do futebol. O último clube do jogador foi o Fluminense. Um dos maiores laterais da sua geração, Marcelo, anunciou a sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ídolo do Fluminense e Real Madrid publicou um vídeo nas redes sociais para oficializar a sua saída dos gramados. Criado em Xerém, ele subiu para o profissional em 2005, onde conquistou o título do Campeonato Carioca e foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro no ano seguinte. No mesmo ano, ele foi vendido para o Real Madrid e se tornou um dos atletas com mais títulos da história do clube espanhol. Marcelo se aposenta tendo conquistado muitos títulos importantes na carreira, como 5 Liga dos Campeões, uma Conmebol Libertadores e 2 participações na Copa do Mundo. Marcelo estava sem clube desde o dia 2 de dezembro, quando sua rescisão com o Fluminense foi oficializada. Porém, o clube e o jogador já haviam acordado em encerrar o vínculo desde o mês anterior. E agora vamos conhecer uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos e terra natal de um dos times que disputa o Super Bowl. Vamos agora até Kansas City. Kansas City é a cidade mais populosa do estado do Missouri, sendo localizada nas margens do rio Missouri. A cidade é a mais importante do estado, sendo foco de serviços e comércio, além de uma cultura típica da região. São cerca de 150 mil habitantes vivendo em pouco mais de 330 quilômetros quadrados. A cidade é indispensável em uma visita ao Missouri. E no esporte, a cidade é a mais falada do momento. O Kansas City Chiefs está no seu 3º Super Bowl consecutivo, podendo anotar um tricampeonato em sequência na NFL, a Liga de Futebol Americano. E é claro, temos que ter as imagens ao vivo de lá agora, onde vamos conhecer Kansas City, a cidade mais populosa do estado e a 36ª mais populosa do país. Já podemos ver, inclusive, que a cidade celebra a conquista do Chiefs, que é o time de futebol americano. Eles recentemente foram campeões da Conferência Oeste e marcaram o passaporte para o Super Bowl pelo 3º ano seguido. Este prédio com iluminação dos Chiefs na janela é o museu e o memorial da Segunda Guerra Mundial. Um ponto turístico muito popular e bastante visitado por lá. E com essas imagens eu encerro o jornal de hoje. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima quinta-feira e até mais.